Olá, hoje nós vamos estar apresentando aqui alguns mecanismos de alocação de memória, o segmentação e a paginação. Vamos começar com a paginação. Aqui na apresentação estamos no OS Live, um simulador de sistema operacional da Ubra. E nós vamos começar com um exemplo onde nós vamos ter inicialmente três processos. Vou adicionando aqui. O processo A vai ter 10 bytes, o processo B vai ter 5 bytes, e o processo C vai ter 6 bytes. Uhum. Como foi possível perceber durante a, a inserção dos processos, a memória física é dividida em quadros de tamanho fixo, onde estou selecionando aqui. Ela também é denominada página física. O tamanho do quadro é definido pelo hardware do computador. Aqui no simulador, ele está como 4, então 4 bytes. Para calcular o endereço físico, a gente deve pegar primeiramente o número do quadro, que é essa primeira coluna aqui na memória física, e o do seu deslocamento da memória física. Se quisermos pegar um byte aqui para a gente testar, vamos aqui com C3, onde o endereço físico vai ser 010111. E o mesmo acontece com a memória lógica, onde ela também é dividida agora em páginas, denominada também de páginas lógicas. Elas possuem o mesmo tamanho que os quadros da memória física, e para calcular o endereço lógico de um byte, deve-se agora pegar o número da página lógica, da página, e concatenar com o seu deslocamento. Então, novamente, pegando o mesmo que foi citado no endereço na memória física, na memória lógica, o C3 está no endereço 000011. Uhum. E durante a carga do processo é montada essa tabela de páginas, onde ela vai conter a relação da página lógica com a sua página física. Então, por exemplo, aqui, a página lógica 0, ela está relacionada na página 0101 da memória física. Isso ocorre pois na memória lógica, a página elas se repetem, como aqui no processo A tem 00, processo B tem o 00, e no processo C também. O que vai mudar é essa tabela de relacionamento da página da memória lógica com a física, que vai armazenar esse dado. Então, agora vamos inserir um novo processo, o processo D, que ele vai conter 11 bytes. Opa, tem um problema ali. Existem apenas 4 bytes de memória disponível. Esse, esses 11 bytes até entraria na nossa memória é, se tivesse espaço a mais aqui no fim. Porém, porém, existem espaços que são deixados aqui, denominados como sobra. Por quê? Na, o, o mecanismo de paginação, ele tem um problema que ele ocorre fragmentação interna, pois um processo ele sempre vai ocupar a página inteira, ou o quadro inteiro na memória física. Então, e essas sobras eles não vão poder ser utilizadas por outro processo. Sendo assim, esse processo 11 ele não vai conseguir entrar nesse momento. Hum, Agora vamos fazer um outro teste. Vamos remover o processo B de 5 bytes. Reparem que ele foi removido aqui. E tentar adicionar novamente o processo D. Agora ele entrou. Reparem que ele ocupou o lugar do D, do B. E os seus últimos bytes foram para o último quadro. Isso ocorre pois os processos são alocados em áreas de memórias não contíguas. Dessa forma, ele consegue evitar que ocorra também a fragmentação externa. Então, continuando o exemplo aqui, agora nós podemos remover o processo A. Isso demonstra mais como é feito o alocamento das áreas. Vamos remover o processo A e o C. E agora vamos criar um novo processo, processo E, com 3 bytes. Reparem que ele ocupou o primeiro quadro,
sobrando uma sobra, pois ele tem apenas 3 bytes e o quadro possui 4. E agora nós podemos adicionar também um processo F com 10 bytes. Por fim, onde reparem que agora ele ocupou os espaços que eram vazios até o quadro, sobrando aqui no último, de forma não contígua, sobrando aqui no último 2 sobras. Agora a gente pode passar para o mecanismo de segmentação, onde o meu amigo Vitor, ele vai continuar a apresentação. Pode ir. Aqui. Dá para ver? Opa, dá sim. Bom, eu sou o Vitor, vou apresentar a parte da segmentação, né? Eu vou começar criando aqui os processos. O A, o B com 2 códigos, 2 dados, 2 pilhas. O C, 3 códigos, 3 dados, 2 pilhas. E o D, 3 códigos, 2 dados e 2 pilhas. Bom, aqui a gente tem a parte da lógica, do endereço lógico, que seria a parte do segmento, né, que está aqui na tabela, com o deslocamento que está de acordo aqui do byte do processo. Por exemplo, o C1 aqui, o endereço lógico dele vai ser o segmento 00 que está aqui em cima, que ele pegou daqui, mais o deslocamento que está aqui. Então, seria o 000000. Esse seria o endereço lógico do C1. Já a parte do endereço físico seria a base do segmento dele, né, no caso 00. A base dele seria essa, mais o deslocamento. Então, como aqui está tudo 00, somando com isso aqui, esse aqui seria o endereço físico dele. E quando a gente procura aqui, esse aqui é o D. O C1 aqui, ó. Ele já encontra o endereço físico dele, que é o que está aqui. A soma da base com o deslocamento de acordo com o segmento. A associação deles é basicamente essa parte, onde a gente, através da tabela do segmento, a gente descobre tanto o endereço lógico que está aqui na esquerda, quanto o endereço físico, quando ele faz a soma. Na parte da alocação, quando a gente... Deixa eu demonstrar removendo a parte do A e o C. Tem essa parte aqui que ele fica desalocado, onde a gente só tem o processo B, que é o vermelho, e o D, que é a parte do roxo aqui. Quando a gente cria um novo processo, que no exemplo vai ser o E, 4 dados, 4, 2, 3, cadastrar. Ele cadastra na memória presente disponível, que no caso, como antes tinha esse aqui estava sendo ocupado, ele ficou livre. Como ele é um processo não contíguo, ele não vai começar do que estava aqui embaixo. Ele vai começar do que está disponível. Então, no caso, seria o que abriu espaço para alocação. De acordo com o que ele é necessário, ele vai abrir. Por exemplo, ele começou aqui em cima, aí ele estava usando esse processo aqui, o B estava usando esse processo, aí ele já deu início aqui de novo. Esse processo, ele não vai ter a fragmentação interna, porque o problema dele é a fragmentação externa, que no caso seria quando a fragmentação começa a acontecer de os programas forem terminando e ele deixa muito espaço, ele vai deixando o espaço cada vez menor. E ele não tem, assim, não permitindo novos programas. No meu caso aqui, ainda tinha esses 4 processos aqui. Se tivesse um processo muito grande, ele não ia ser permitido entrar aqui. Então, também ele não teria um problema de memória cheia, porque justamente por causa da fragmentação externa. E como ele não permite colocar, ele não vai nem encher e também não vai deixar colocar algum que não seja por completo o processo. E também tem aqui como tem o início e o fim
da memória seria a base e o limite dele, que ele tem aqui, ó. Seria o início e o fim do processo. E é isso, a parte da segmentação. Opa, muito obrigado por assistirem. Obrigado, obrigado. Até mais.